Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Os irmãos podem se sentar. À medida que você se senta, abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 29 nós vamos ler. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós, até hoje, está a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para assentar sobre o seu trono. E, antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Até aqui. Irmãos, hoje eu vim falando no carro isso com o meu esposo. Hoje eu vim incerta do que eu falaria aqui, do que eu diria aqui. Às vezes acontece do Senhor te dar uma palavra com muita antecedência, sabe? Com bastante antecedência. E você guarda aquela palavra no coração. Comigo já aconteceu muitas vezes. Guarda aquela palavra no coração e você diz assim: a próxima oportunidade que eu tiver, eu vou ministrar essa palavra. E hoje eu cheguei aqui a este lugar incerta do que eu deveria me deixar ser usada pelo Senhor aqui para dizer. E aí, o culto foi acontecendo, e desde o momento da oração, o Senhor ele vem dizendo a nós a mesma coisa, e os irmãos vão compreender. Há alguns dias eu venho refletindo acerca da nossa situação como igreja no geral, como corpo de Cristo, mas mais especificamente, irmãos, me permitam dizer, a nossa casa. Eu tenho refletido muito acerca de nós aqui. Nós, família, grande família, Arca Sagrada. E é tão difícil isso, os irmãos vão poder confirmar isso que eu estou dizendo. Porque quando você tem a oportunidade de pregar em um outro lugar, você tem a liberdade de dizer certas coisas, porque tem a garantia de que aquelas pessoas não te conhecem, e você não conhece aquelas pessoas. Tudo que está sendo dito ali, por direção do Senhor, vai encontrar um destino, coração adequado para receber aquela palavra. Mas quando nós temos uma oportunidade como essa aqui de ministrar para a nossa casa, para os nossos irmãos, para a nossa família, é um tanto delicado, porque nós nos conhecemos, não é mesmo? Os irmãos me conhecem.
Muitos aqui, inclusive, me conhecem próximos, são chegados, não é mesmo? E aí há uma situação mais delicada, não é mesmo? Mas ainda assim, eu quero pedir que você, neste momento, ouça o que o Senhor tem a tratar conosco aqui. E eu sei que em casa existem pessoas nos acompanhando, que talvez façam parte da nossa comunidade aqui, da nossa igreja, Arca Sagrada. Talvez em casa tenha pessoas que não fazem parte, mas entenda o que o Senhor tem tratado conosco aqui, o que o Senhor vai tratar conosco aqui. Ele trata com quem está em casa, Ele trata com quem tiver acesso a esta palavra depois. Ele vai tratar conosco novamente, se porventura durante a semana você se lembrar do que foi ministrado aqui. E o Senhor, Ele vai nos apontando uma direção. Quando eu digo que eu tenho pensado muito a respeito de nós aqui, da nossa casa, é porque quando eu olho para uma palavra como essa, eu vejo que Pedro tinha em mãos, ele tinha posse de uma palavra poderosíssima. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 2 é um texto emblemático para todos nós que estamos aqui, que nos intitulamos pentecostais, amém? Por quê? Porque marca o cumprimento da promessa de Jesus sobre a igreja, que se inicia aqui em Atos 2. Nós entendemos que Atos 2 é a origem da igreja de Cristo, né? Ou seja, para nós é muito importante, porque fala a respeito da vinda do Espírito Santo de Deus e tudo o que essa presença ocasionou ali naquele ambiente, onde haviam 120 pessoas perseverantes ali, esperando que a resposta viesse, que a promessa se cumprisse. Porque, afinal de contas, o Cristo deu a orientação: vocês fiquem e esperem até que do alto se cumpra o que eu estou prometendo a vocês nesse momento. E 120 ali foram perseverantes, esperaram da maneira que o Senhor orientou. E se cumpre a promessa com a vinda do Espírito Santo de Deus, que batizou todas aquelas pessoas. E elas começaram a falar em outras línguas, de maneira que estrangeiros tivessem acesso à mensagem do Evangelho. É um texto muito conhecido por todos nós. E aí nós vamos seguindo. Da intenção aqui, o texto nos diz que Pedro, quando toma a palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, tomado por uma ousadia, ele começa a discursar, ele começa a pregar. E o texto dá a entender que eles estavam sendo ali tidos como bêbados, porque ele vai dizer assim: escutem, judeus, estes homens não estão bêbados, até porque é cedo, são 9h da manhã. Mas se cumpre aqui o que disse o profeta no passado. O Espírito Santo veio e batizou e selou. E os homens daquele lugar, as mulheres naquele lugar começaram a profetizar e falar em outras línguas. Mais adiante ele vai seguir um discurso um tanto duro, sabe? E eu comentei sobre isso com meu marido. Como pode um discurso duro desse jeito converter lá no final aproximadamente 3.000 pessoas? Como pode? Porque só nesse texto aí que nós lemos, né, nesses poucos versículos que nós lemos, ele trata a respeito do sacrifício de Cristo Jesus e ele aponta responsáveis por esta morte. Ele responsabiliza pessoas ali. É um discurso um tanto duro e, humanamente falando, eu não sei explicar para você como esta pregação alcançou e trouxe para Cristo aproximadamente 3.000 pessoas, principalmente quando a gente se pega fazendo uma reflexão um pouco mais profunda sobre os dias que nós vivemos. Nós não aceitamos todo tipo de palavra. Vamos dizer de nós aqui, Arca Sagrada, nós não comemos qualquer tipo de alimento aqui, não. A palavra que é ministrada aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor, como diz o pastor Lujan em algumas vezes, é um grande banquete, sabe? E os garçons que aqui sobem para poder servir deste alimento são pessoas que, de fato, se nós formos
comparar aqui com o que diz o texto bíblico, são homens irrepreensíveis na presença do Senhor, que têm dado testemunho, que têm procurado viver uma vida adequada, que têm procurado não somente alcançar corações pela palavra que eles ministram aqui verbalmente falando, mas também pelo seu testemunho, pelo comportamento. Então nós somos agraciados, mas se nós formos observar bem a fundo a situação da igreja, e aí agora eu estou dizendo no sentido geral, não é todo tipo de sermão que é bem aceito, assim como foi aqui o de Pedro, devido à dureza muitas vezes. E nós temos visto aí alguns que estão acompanhando pela internet, um caso de um pastor conhecido, tido como um desses, que ministra duramente o evangelho, sabe? Conhecido por isso, sua principal característica é exatamente essa. Ele ministra o evangelho de maneira clara, dura, sem passar muito a mão ali na cabeça. Pecado é pecado, tem que ser denunciado mesmo. E quem não se arrepende do pecado vai para o inferno. Resumindo, a humanidade, a sociedade não está preparada para ministrações como essa. A humanidade, os homens e mulheres da nossa geração não foram preparados para receber de coração aberto uma palavra que aponta as nossas falhas, que aponta os nossos erros. E foi exatamente o que Pedro ministrou aqui, nesse seu primeiro discurso. Lá, no final do texto que nós lemos, nós vamos ver que, tomado por um arrependimento em seus corações, a palavra diz que esse arrependimento aconteceu, mas no coração, não foi algo público. Não foi algo assim, olha, eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter abraçado a mensagem do Cristo antes. Não foi esta a fala. Mas o texto garante que, compungidos, arrependidos dentro de seus corações, eles perguntaram para aqueles apóstolos assim, então, tudo bem, e agora? O que a gente faz? E aí Pedro vai citar João Batista dizendo que é necessário se arrepender. Se arrepender. É simples assim. Não tem muita coisa diferente disso. É necessário o arrependimento e o batismo como confissão pública de arrependimento. E em seguida receber o Espírito Santo de Deus. Sermos selados pelo Espírito Santo de Deus. Antes, lá no início dos versos, ele cita Davi. Permita-me, irmãos, com franqueza, ele diz, com clareza, citar Davi. Davi, um dos patriarcas, que para o judeu, talvez o principal dos patriarcas ali, Abraão. Mas depois eles têm a figura de Moisés e de todos os outros patriarcas como figuras ali meio que intocáveis, sabe? E meditam e refletem acerca da vida desses homens, dessas mulheres, mas o Cristo, o Messias, eles não foram capazes de reconhecer. E aí Pedro se utiliza de Davi, falando, olha, Davi morreu. E o túmulo dele está aqui ainda, nos nossos dias. Mas o Cristo, o Messias, vive. E nós somos testemunhas da ressurreição do Cristo. Nós vimos. Ele viveu nesta terra, ele foi sacrificado, ele passou pela morte, mas a morte não segurou. A morte não o deteve, ele ressuscitou. Este é o ponto central do discurso de Pedro. Ele tinha posse de uma palavra inegável. Irmãos, e o que me deixa um tanto indignada é que nós temos posse desta mesma verdade, olha, veja. Nós temos posse dessa mesma verdade, nós temos o conhecimento desta mesma verdade, que foi suficiente naquela ocasião para trazer para Cristo aproximadamente 3.000 pessoas. E esta mesma verdade não é capaz de provocar em nós mudança, não é capaz, como pode? Como pode algo assim? A verdade é a mesma. A palavra é a mesma.
A notícia, a boa notícia é a mesma. Mas a nossa geração, irmãos, a nossa geração, infelizmente, é uma geração frágil, que não suporta ouvir que para andar com Cristo a gente precisa se arrepender. Que o batismo não é apenas um ritual de entrada. Que o batismo é uma confissão pública. Eu decidi mudar o meu comportamento. Eu decidi mudar a minha vida. Eu decidi abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, para poder glorificar o nome do Senhor e servir a Ele da maneira que Ele tem requerido de mim. Nós temos posse desta mesma palavra e nós passamos por problemas tão pífios, tão fúteis. Nós temos posse desta mesma verdade transformadora. A palavra de Deus, ela é suficiente. Essa verdade que nós conhecemos e que carregamos, ela é suficiente. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Nada além da palavra que nos garante que uma vez que nós nos entregamos a Cristo Jesus, o colocamos como o Senhor e Salvador das nossas vidas, no centro das nossas vidas, Ele cumpre em nós a promessa que um dia Ele fez, de fazer de nós a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus. Ele habita em você. Vai além de um ritual de entrada para fazer parte de um grupo específico de pessoas. Isso deveria transformar as nossas vidas. Isso deveria transformar as nossas relações. Isso deveria transformar o ambiente. Assim como o Gilvan compartilhou aqui, ele chegou ali naquele lugar. Eu também não sou muito adepta desses eventos assim. Até comentei com as meninas há uns dias atrás. Não sou muito adepta desses eventos, dos grandes ajuntamentos. Não porque eles não são úteis, muito pelo contrário. Se todas aquelas pessoas ali naquele lugar, todas, 100% daquelas pessoas estivessem convictas do poder que elas carregam dentro de si, não porque são boas, não porque merecem, mas porque são habitação do Espírito Santo de Deus. Se aquelas pessoas ali soubessem, se elas soubessem, nós não teríamos acordado na nossa cidade da mesma maneira que acordamos hoje, porque a palavra de Deus é suficiente. O Espírito Santo que nós carregamos, Ele opera através de nós, opera através da igreja, e muitas vezes nós deixamos de viver situações grandiosas, grandes, extraordinárias na presença do Senhor, porque simplesmente somos uma casa, como eu posso dizer, apática. Nós somos uma casa apática que não tem consciência do habitante que nela vive. Que não temos relação com o habitante que nela vive. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E como todas as pessoas, Ele exige de nós relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Se relacionar com você. As grandes coisas que aconteceram por causa daquele dia, tido ali agora como que mudou totalmente a configuração de Pentecostes, porque até aquele dia era uma festa. A partir daquele dia foi outra, se transformou em outra festa. A partir daquele momento inaugurou-se a Igreja de Cristo, maior autoridade instituída por Deus nesta terra. Nós somos autoridades instituídas por Deus nesta terra. E nós não modificamos mais este ambiente, porque nós, de vez em quando, nos esquecemos quem habita em nós. Quem colocou em nós dons. Esquecemos o porquê Ele colocou em nós esses dons. Nós nos esquecemos que tudo aquilo que o Espírito Santo colocou em nós é para que seja revertido para o bem do outro. E não para a minha autopromoção, não para que eu seja vista. Não para que a palavra que eu ministre aqui seja edificada. Não, é ao contrário, é para que a sua vida nesta hora possa ser edificada.
O Espírito Santo que veio morar em nós, que nos batizou, o Espírito Santo que nos reveste de poder à medida que nós pedimos, é o mesmo Espírito que opera na vida do outro através de mim. É o Espírito que nos ensina verdadeiramente o que é amor, é doação, é sacrifício, é negação, não é visibilidade. Não é o status. Não é o status do grande ajuntamento, quantas pessoas nós conseguimos ajuntar. São quantas pessoas de fato foram cheias do Espírito Santo de Deus. Quantas famílias foram restauradas. Quantos testemunhos nós ouvimos como da nossa irmã aqui no começo. Quantas pessoas. E ainda que a gente passe por um momento de dor, como a nossa irmã Socorro está passando neste momento, ainda que a gente passe por momentos difíceis, nós temos a certeza de que a glória dele numa situação como essa vai se manifestar. Eu não sei como será lá, Bia, no leito de hospital. Eu não sei. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, que fez de nós a habitação do seu Espírito, Ele é poderoso. E que a glória dele é inigualável, não existe nenhum maior do que ele. Não existe, e nós deixamos de contemplar isso todos os dias. A gente deixa de enxergar essas coisas. A gente deixa de enxergar o Espírito Santo de Deus modificando, tirando tudo do lugar, transformando, derramando dons, usando. Nós deixamos de ver. Deixamos de ver porque nós não queremos nos relacionar com Ele como pessoa. Nós queremos barganhar com Ele. É isso que nós queremos. Isso é o que a nossa carne deseja, barganhar com o Espírito Santo de Deus. E não receber nele a autonomia. A autonomia para começar a se mover pela fé. Onde eu vou eu digo isso que eu aprendi com o pastor Isaías. Todas as vezes que eu tenho oportunidade eu compartilho isso. Fé vai além de acreditar. É mais do que acreditar. Fé é você trazer a realidade do alto para esse mundo mal, podre. Fé é você trazer do mundo espiritual aquilo que já é real, aquilo que já aconteceu lá, para a gente começar a viver aqui. Isso é fé. Isso é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo de Deus. As multidões são consequência. A visibilidade é consequência. É consequência, irmão. Se a minha intenção está voltada na glória, está atida ali no poder, na majestade, na grandeza do Senhor, todo o restante é consequência. Isso não deveria ser a nossa prioridade. A organização não deveria ser a nossa prioridade. Como foi orado aqui no começo desse culto e como Deus tem tratado isso ao meu coração, a performance não pode ser a prioridade. Quando nós estamos apegados à performance, nós corremos o risco de nos alimentar de comida podre. Sabe por quê? Porque com uma voz imposta, com uma tonalidade específica ali, com uma forma específica, um estilo específico de se pregar, também se fala heresia, também se prega mentira. E se a minha intenção está ali na maneira, no estilo, na performance, eu me alimento daquilo. Olha isso. Olha isso. Se os meus olhos, se a minha prioridade é a performance, nós passamos por momentos como esse aqui de jovens cantando: dia e noite suba de nós a adoração. Dia e noite suba de nós a adoração. E os jovens estão cantando: de noite suba de nós a adoração. E eu estou sentada no meu lugar apática, sem compreender o que eles estão entoando, sem compreender o que eles estão cantando, porque a minha prioridade é a performance. Eu sou incapaz de reconhecer o Espírito Santo de Deus se movendo na igreja e clamando: dia e noite suba de você a adoração. Dia e noite se ouça da sua voz uma canção que me eleva. Nós somos incapazes de perceber essas coisas. Irmãos, eu não sou contra a performance. Ela é necessária. Você sabe por quê? Deus nos deu talentos. Deus nos deu habilidades. Deus capacitou algumas pessoas para fazer coisas muito bem, melhor do que eu.
Me entrega aquele instrumento ali para ver o que sai. Sai nada, meu irmão, não sai nada. Nem um dó. Não sai nada. Porque a habilidade o Senhor depositou sobre a vida do Ricardo. Porque o dom o Senhor depositou sobre a vida do Ricardo. E quando nós fazemos algo bem, a performance faz parte. O que nós não podemos é ter como prioridade a performance. Porque senão o que ele está cantando e ministrando não alcança coração nenhum. Meus irmãos, não tem nada mais bonito, não tem nada mais lindo do que enquanto o Ricardo está aqui tocando, a igreja está adorando, a igreja está elevando a sua voz em adoração ao Senhor. Eu quero dizer aqui que foi muito de Deus a Cidinha ter dado uma oportunidade para a dupla bebê aqui. Sabe por quê? Eu estava ali sentada no meu lugar, a Bruna estava sentada atrás de mim. E ela cantando aqui com a voz aberta, sabe? Contralto lindo, maravilhoso. E eu fui cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo naquele momento. E não foi por causa da performance, é porque ela carrega algo. É porque sobre a vida da Bruna tem algo que Deus não depositou em mim. E naquele momento eu fui cheia. E a Cidinha deu a oportunidade e eu fui cheia de novo. Eu fui cheia de novo. Esta é a beleza da igreja. A nossa prioridade não está na performance. A nossa prioridade está em entregar o meu lugar. Contralto lindo, maravilhoso da Bruna, entregue ali na última cadeira da igreja. Mas o Senhor ouviu. Eu ouvi e eu fui cheia do Espírito Santo naquele momento. Por causa da canção que ela estava ali no lugar, entoando. A beleza da igreja é exatamente isso. É deixar ser operada pelo Espírito Santo de Deus. Que conhece as nossas necessidades. Que sabe aquilo que o seu irmão da direita precisa, que você não sabe. Que escuta orações e clamores que você não escuta. Isso é ser uma igreja ativa, isso é se colocar diante de Deus como agentes do reino. Agentes do reino. Nós precisamos mudar as nossas prioridades. E eu sei que talvez em casa existam pessoas que não fazem parte da nossa igreja, mas isso aqui agora é para nós aqui, é para nós. Isso aqui é para nós, meu irmão. Se você estiver em casa e algo aqui for para você, amém, recebe. Mas eu estou me dirigindo aos meus irmãos aqui neste momento. Nós precisamos mudar as nossas prioridades. Nós temos aqui pessoas que são sedentas por alma. E aí a gente vai atrás das estratégias. Como eu vou trazer? Como eu vou trazer para a pessoa para participar do culto evangelístico? Como eu vou trazer? Eu quero dizer a você algo. Se a gente muda as nossas prioridades, quem dita as estratégias é o Senhor. Nós somos somente instrumentos na mão dele. Com muito amor, com muito carinho, eu quero expor o meu pastor Eduardo aqui. Com muito amor, pastor, eu vou te expor. Talvez você não saiba, mas o pastor Eduardo, ele tem uma preocupação muito grande com o que diz respeito à liturgia do culto. Sabia disso? O pastor Eduardo, ele tem uma preocupação muito grande quando, por exemplo, há uma ministração bem longa de louvor aqui e que a gente solicita que você fique de pé. E você fica ali muito tempo em pé. Isso realmente pode ser desconfortável. É um cuidado do nosso pastor com você. Mas a nossa falta de autonomia no Espírito Santo de Deus é que causa essa preocupação no nosso pastor. Nós criamos uma preocupação para entregar para o pastor. Porque se durante o louvor, enquanto os jovens estão aqui dia e noite, suba de nós a adoração, você se levanta do seu lugar e começa a entregar, ele não vai descer aí e mandar você sentar, pode ter certeza. Nós dependemos de um ministro de louvor dizendo assim, ó, se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor, porque somos incapazes de perceber o fluir do Espírito Santo de Deus na nossa igreja. Se nós estivéssemos no estádio de futebol, a vibração, ó, e se a gente estivesse ali na final do campeonato que aconteceu essa semana, ia precisar mandar ficar de pé? Ia precisar mandar cantar? Não. Quem foi para a marcha para Jesus ontem tinha cadeira para sentar? Tinha ou não tinha? Não tinha.
Quantas horas esses irmãos que se encontraram numa concentração em algum momento e ficaram em pé ali o dia inteiro adorando o nome do Senhor, cantando, saltando, tomaram banho de chuva. Tomaram banho de chuva ali naquele lugar. Tinha ministro mandando ficar de pé. Nós precisamos mudar as nossas prioridades, irmãos. Nós precisamos mudar as nossas prioridades para que não seja necessário a preocupação com aquilo que é um conforto para você. Nós criamos problemas para as nossas lideranças. Nós criamos. Mas nesta noite o Senhor, Ele nos trouxe aqui para dizer o seguinte: cria autonomia em adoração em mim. Em mim. Hoje o Senhor, Ele tem tratado conosco da seguinte forma: eu te dou liberdade para me adorar. Eu te dou liberdade, porque se o Ricardo estiver aqui, tudo vai fluindo. Oh, como é gostoso. Como é gostoso adorar o Senhor enquanto Ele vai fazendo aqui esses acordes. Mas se a gente chegar aqui num dia que o Ricardo não estiver, a adoração vai fluir da mesma forma. Aleluia. Oh, aleluia. Se um dia nos faltar essa estrutura, irmãos, como é bom ter essa estrutura. Como é bom ter um som. Sabia que os irmãos de outras igrejas, quando vêm nos visitar, eles elogiam a qualidade do nosso som? Sabia? Aí eu já não estou falando nem da qualidade dos nossos músicos, eu estou falando da qualidade acústica do nosso som. Os irmãos nos elogiam. E como é bom ter essa estrutura. Quem passou por aquele processo de adquirir, de conquistar, sabe o quanto Deus honrou. Sabe o quanto Deus proveu. E é bom demais ter estrutura. Só que se um dia não tiver a estrutura, se me faltar este microfone, pastor, se faltarem as caixas, se faltar a mesa, se faltar, Ricardo, como que vai ser? Nós vamos adorar de que forma? De que maneira você vai adorar a Deus? Receba autonomia da parte do Senhor hoje. Recebe autonomia, porque se tiver estrutura a gente adora, se não tiver a gente adora. Se tem violão a gente adora, não tem violão a gente adora. Tem recurso a gente adora, não tem recurso a gente adora da mesma forma. Lá na minha casa, se tem dinheiro eu adoro, se não tem dinheiro eu adoro também da mesma maneira. Se aquilo que eu tenho entregado em oração ao Senhor, Ele me entregar, eu adoro. Se Ele disser não, eu adoro da mesma forma. A gente vai adorando, porque essa é a principal manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É a autonomia para ir e fazer, Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa tratar conosco aqui hoje de uma maneira diferente, de forma sobrenatural, a nos dar entendimento, a abrir o nosso entendimento e nos dar responsabilidade para usar a autonomia que Ele tem nos dado aqui nesta noite, de adorá-lo, de se colocar na presença dEle e adorar sem prestar atenção se o irmão está prestando atenção em você ou se ele não está. Se o irmão tem o mesmo posicionamento teológico que o seu, se ele não tem. O que importa é fazer do Senhor o dono desta casa. Ele é quem direciona. Ele é quem determina aquilo que nós devemos fazer. Ele é quem coloca em nós senso de responsabilidade para que a gente faça bom uso daquilo que Ele nos dá. Porque se você observar por aí, as pessoas que hoje são consideradas referenciais são referências um tanto duvidosas, sabe? Bastante duvidosas. Você vai encontrar, por exemplo, um dito cujo aí na internet, que lê o futuro das pessoas com farinha na mão. Já viu? Você vai encontrar por aí na internet uma outra cidadã que promete cura e milagres, sinais e prodígios, e aparece pozinho de ouro na mão das pessoas.
Você vai encontrar adolescentes cheios de vontade mesmo de pregar o evangelho, mas que foram largados com o microfone na mão. Largados para pregar aquilo que eles acham que entendem da palavra de Deus. Esses são os referenciais hoje. Eles têm um estilo específico. Eles têm uma tonalidade de voz ao pregar específica. Eles se parecem, mas não são. Se parecem, mas não são. Que o Espírito Santo de Deus hoje nos dê autonomia, responsabilidade com a palavra que nós carregamos. Responsabilidade, porque somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ninguém menos. Nós somos casa de Deus. Quem mais tem esse privilégio, além da igreja de Cristo? Quem mais possui esse privilégio, além da igreja do Senhor? Não, é um privilégio só para nós. É um privilégio para nós. E como meu coração se alegra quando eu penso nisso. Como o meu coração se alegra quando eu penso nisso. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras, Jéssica, que acontecem mesmo, não é? Mesmo diante das adversidades, ninguém possui o título de templo e morada do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios vai nos dizer que as nossas armas, que as armas da nossa milícia, das nossas lutas, das nossas guerras, não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus. E elas desfazem toda a ideologia vã. Ela desfaz toda a altivez, todo o orgulho. Ela desfaz. Ela desfaz. E além de desfazer tudo aquilo que é cilado do inimigo nas nossas vidas, ela leva os nossos pensamentos cativos em Deus. Estas são as nossas armas. Nós lutamos as nossas guerras com armas que não são nossas, com armas que o Espírito Santo de Deus nos concede. Então, nesta hora, eu quero te convidar realmente a orar diferente. Ora diferente. Eu quero pedir a ajuda das minhas irmãs do círculo de oração. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. E à medida que nós formos orando, à medida que nós formos adorando o nome santo do Senhor, vai intercedendo aí por alguém. Os obreiros, os pastores. À medida que o Espírito Santo de Deus conceder, vai intercedendo por alguém. À medida que nós formos orando e adorando ao Senhor, vai colocando as suas mãos sobre alguém. E como o Espírito Santo de Deus nos concede, vai profetizando na vida de pessoas. Vai ministrando sobre a vida de pessoas. Vai apresentando ao Senhor de maneira diferente. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque hoje o Senhor tem nos dado autonomia. Vai intercedendo, é desta maneira, é desta forma. Vai profetizando. E eu não tenho dúvida, nós vamos ouvir testemunhos. Vamos, porque o poder não é meu. Nós vamos ouvir testemunhos porque a igreja não é minha. É minha, Danda? Não é. A igreja é do Todo-Poderoso. A igreja é do Senhor e Ele opera como e quando Ele quer. Vai usando a autonomia que o Senhor vai te dando. Adriana, vem orar. Vem louvar com a gente. À medida que nós formos louvando, vai intercedendo por alguém aí. Em nome de Jesus.